Sejam bem-vindos mais um dia da ciclo-conferência em homenagem aos 100 anos da revista Ordem. É um prazer recebê-los, até aqueles que estão vendo pela gravação. Hoje, quem vai nos falar, né, e participar desse evento é a professora Natália Cristina de Oliveira, com a conferência Ações Religiosas do Intelectual Padre Leonel Franca, na primeira metade do século XX, o primeiro assistente eclesiástico do Centro Dom Vital, né? Vou fazer uma breve apresentação da Natália. Natália é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, onde também fez 2 especializações na área da educação, né? Lato sensu. Posteriormente, fez o mestrado em Educação na Universidade Estadual de Maringá, o seu doutorado em Educação, também em Educação, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje é professora do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é membro do Grupo de Pesquisa História, Intelectuais e Educação do Brasil e no contexto nacional, que é vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá? Agora eu passo a palavra para a Natália, se quiser complementar alguma informação biográfica ou outro dado que achar pertinente, fique à vontade. A palavra é sua. Olá. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Jefferson, pela apresentação. Está ótimo, a contento. Agradeço, primeiro, pelo convite em poder participar desse momento de comemoração do centenário da Ordem, poder contribuir com as discussões tão importantes para a história, historiografia e então, nesse momento, trago aqui um pouco do nosso conhecimento, as questões que temos pesquisado no nosso grupo de pesquisa e as minhas investigações particulares realizadas no doutorado e ao longo da minha trajetória acadêmica. Vou fazer aqui uma projeção do... E aí vocês me dizem, por gentileza, se está tudo certo com os slides, porque estou tendo um probleminha aqui para projetar. Vocês estão conseguindo ver? Está tudo certo? Está tudo certo. Ah, então tá. Se ele não mudar, vocês me dizem, por favor. Claro. Bem, então o título desta apresentação são ações religiosas do intelectual Padre Leonel Franca na primeira metade do século XX, o primeiro assistente eclesiástico do Centro Dom Vital. Coloco ali, logo do lado direito, uma foto do Padre Leonel Franca, obtida na PUC, Rio, e ali embaixo o GFIED, que é o nosso grupo de pesquisa, que temos, né, um núcleo de investigações na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde trabalhamos com questões pertinentes à história intelectual, trajetória intelectual, história, historiografia, enfim. E dentro desse grupo temos um núcleo de investigação da Igreja Católica, intelectuais católicos e religiosos, não só católicos, mas religiosos como um todo, protestantes, e Leonel Franca compõe um destes personagens do qual pesquisamos e trabalhamos no nosso grupo. Bem, uma breve apresentação aqui, Leonel Edgar da Silveira Franca. Jefferson, mudou para vocês a lâmina? Sim, mudou sim. Então tá, então beleza. A partir daqui, se não aparecer, me diga. Então, há alguns documentos que têm 6 ou 7 de janeiro, o seu nascimento, de 1893, no Rio Grande do Sul. Foi o terceiro filho de 11 irmãos, do casal Maria José de Macedo Franca e Justino da Silveira Franca. O padre Leonel Franca, ele foi um religioso católico que vai ao seminário no início, ali, 1921, e aí 1928 é a sua ordenação. Ele faz a opção em frequentar a Ordem da Companhia de Jesus, onde faz a sua formação sacerdotal, depois acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, estudando em Roma, claro, via
vi a igreja tendo muitas experiências no Vaticano e em muitos congressos. Há um investimento muito grande, né, nesse capital cultural e social do Leonel Frank e bem como as suas relações, tanto dentro quanto fora do país. Então, eu coloco aqui fontes de pesquisa, eu obtenho as fontes da pesquisa que eu realizo do padre Leonel Franca. Foi um caminho bastante, quase que bem minucioso, assim, e eu fui ao Rio de Janeiro procurando fontes, fui a PUC Rio, também fui conseguir contato de padres do arquivo jesuítico do Brasil, onde tem arquivo pessoal de vários padres da Companhia de Jesus, um arquivo que ainda está em organização, mas é muito impressionante, muitas informações, bastante recheado de materiais para nós que gostamos dessas pesquisas e lidar com essas fontes. E aí consigo cartas, correspondências, recortes de jornal, correspondências pessoais, institucionais, religiosas, com os mais variados tipos de informações. Aqui do lado, e é claro também, aquilo que está disponível da Ordem do Centro Dom Vital também entra no na nossa organização de fontes de pesquisa. Aqui do lado eu coloco uma lista das publicações do padre Leonel Franca, do seu primeiro ao último livro, sendo o primeiro publicado em 1918, antes da sua ordenação. Depois, tem alguns que são livros mais voltados, o Noções de História da Filosofia e Apontamentos de Química Geral, foi adotado por um bom tempo, não só na Igreja Católica, como também em redes de ensino privadas, né, de escolas confessionais, como manuais didáticos. E aí depois as demais publicações, elas acontecem em razão de fatos e necessidades da própria igreja no bojo dos acontecimentos sociais. A igreja reforma a civilização, ensino religioso e ensino leigo, pensando ali na organização da Constituição, o divórcio e assim vai, né? Alguns em respostas a publicações protestantes e outros mesmo por iniciativa da própria igreja, né? Bom, eu coloco um pouco sobre o processo de formação do Franca como um agente intelectual católico. Ele tem uma herança familiar intelectual. Ele é sobrinho, neto de Antônio de Macedo Costa, também bispo, e isso impulsiona os seus estudos e a sua participação ativa na Igreja Católica, porque há um investimento muito grande, principalmente na Companhia de Jesus, a questão de formação intelectual. Estou destacando a Companhia de Jesus, que é meu objeto de estudo do mestrado, e aí eu continuo com o Franca no doutorado também, membro da companhia. Mas não são todos os seminaristas que iam fazer uma parte da formação fora do país, não são todos que tornavam-se professores e diretores no início de sua carreira. Então, há aqui uma indicação, né, e um investimento por parte de Antônio de Macedo Costa, Dom Macedo, né, pela acumulação desse capital cultural e essa forma de aprofundamento nos estudos de Leonel Franca. Bom, há aqui então a sua trajetória vocacional, que inicia-se no início de 1920, aí ele publica o seu primeiro
o seu primeiro livro, né, e começa as suas aulas com noções de história da filosofia. Este livro ele tem mais de 10 edições. E aí tem a sua ordenação em 1928, retorna à capital federal, Rio de Janeiro, naquele momento, e tem sua inserção na vida pública. Devido à sua facilidade no trânsito de comunicação, de impacto social, tem uma comunicação direta com muitos intelectuais, como Jackson de Figueiredo, Alceu Moroso Lima. Franca faz um retorno à capital já sendo uma peça fundamental para o direcionamento dos novos posicionamentos da igreja após a carta pastoral de Dom Leme, né, por meio dela. Então, ele é considerado um dos braços direitos de Dom Leme. Dom Leme indica forte contatos, relações e apropriações de Leonel Franca na sociedade. Então, ele é considerado como um homem de confiança de Dom Leme, fortalece a sua rede de sociabilidade, principalmente pela imprensa bibliográfica. Leonel Franca é um intelectual de gabinete, um estudioso, um jesuíta, né, no rigor da palavra e de suas ações. Bastante minucioso em seus atos, muito metódico, e é claro que isso acaba dando aí um destaque para o seu posicionamento na sociedade. Torna-se depois assistente eclesiástico do Centro Dom Vital, algo que não modifica a sua trajetória, mas fortalece muito mais a sua voz social, principalmente falando na divulgação dos seus escritos, porque começa a publicar na revista Ordem, no primeiro momento, na criação da revista Ordem, Franca tem artigos em praticamente todos os volumes, então ele tem voz e ele é ouvido. Isso, né, nas palavras de Bourdieu, muitos escritores podem escrever e fazer comunicações e publicar, mas nem todos têm a atenção do público. Mas Franca tinha devido a esse trânsito muito grande que ele tem, não só religioso, mas também pessoal. Ali, né, o Jackson de Figueiredo, Alceu, e depois ele torna-se integrante de muitas organizações. Fundador de pastorais da juventude, passa a liderar alguns movimentos femininos de mulheres católicas, também movimentos masculinos, algumas organizações e pastorais com o objetivo de levar a fé católica adiante num momento muito bastante complexo da igreja, uma vez que há uma necessidade de pensar o Estado laico, ao mesmo tempo em que a igreja pede essa necessidade de voltar às tradições religiosas católicas, uma necessidade de, ao mesmo tempo, desaprovar isso que o Estado faz, depois na pessoa de Getúlio Vargas, mas também com a necessidade imprescindível de aproximar-se desse governo, porque só não gostar de tudo que o governo faz não adianta, precisa tentar retomar relações, apertar, fortalecer os laços. Então, Franca fica nesse emaranhado de complexidade, tentando fazer com que a Igreja Católica se sobressaia num momento em que ela não está no seu maior destaque. Ele participa de alguns órgãos estatais, como uma forma de conselheiro religioso. Ele faz parte do Conselho Nacional de Educação, ele faz parte de órgão do IBGE, de órgãos que auxiliam numa certa organização da instrução e da forma em que o ensino é consolidado na sociedade, no país como um todo. As discussões sobre ensino religioso e ensino leigo, temos um artigo em que trata melhor sobre isso, como não vem ao caso, vou tentar não entrar, mas
é bem interessante a forma como ele se articula com intelectuais católicos ou não, para tentar fazer alterações na própria Constituição Federal, seja via direta, né, com deputados, ou seja ali com alguns rascunhos, dando indicativos de possibilidades da igreja. Ali, Getúlio, Vargas, sua esposa e seus filhos, Leonel Franca, geralmente realizava os batismos, primeira comunhão, sacramentos em geral, de grandes personalidades da sociedade. E aí, por último, nós consideramos como consagração da trajetória intelectual do Leonel Franca, o seu destaque no empreendimento e na implantação e consolidação das faculdades católicas até a Pontifícia Universidade Católica. Foi uma das últimas grandes realizações de Leonel Franca, a implantação e consolidação da PUC. Leonel Franca foi o primeiro reitor da instituição, faz um trabalho aí bastante pesado e sofrível, com apoio de Alceu Amoroso Lima, principalmente, mas de outros intelectuais também. Dom Leme falece no meio dessa implantação, mas de início tem o seu apoio total. E desde conseguir para construir a instituição, até contratação de professor e quem vai ser o reitor e quais cursos teremos. Então, Leonel Franca faz um trabalho bastante exaustivo. Ele tinha um problema no coração, então ele tinha várias paradas cardíacas ao longo da sua trajetória, aí, até em virtude do acúmulo de atividades. Nós localizamos um diário do padre nesse centro da companhia, onde ele dizia que era muita atividade só para ele queria fazer tudo, mas já não conseguia. Queria fazer tudo pela viabilidade do processo, só confiava em si, mas principalmente porque não tinha, né, pessoas para desprender das funções da igreja para auxiliá-lo. Então, bastante coisa, um pouco de vaidade, mas também um pouco de falta de investimento. Então, algumas organizações, como o Centro Dom Vital, tinham o objetivo de contribuir com a recatolização da sociedade, né? E é claro, com a ação católica brasileira. Neste movimento. E o Leonel Franca, ele passa, nos moldes do catolicismo, a participar de várias organizações. O Centro Dom Vital é uma delas, uma das principais. E então, ele tem um trânsito muito livre na sociedade, como eu disse, mesmo não sendo próximo ao governo, ao Estado com filosofia de Estado laico, ele aproxima-se de Getúlio Vargas, tem uma boa relação, tem um bom contato, dentro dos limites aí do que é bom contato, mas tem ali uma voz relativamente ativa. Uma das correspondências que nós encontramos no arquivo do Leonel Franca foi sobre uma carta que ele recebe do Getúlio Vargas solicitando que ele se filiasse ao partido para que tivesse mais destaque e apoio dos católicos ao governo Vargas, né, para ter aceitação da sociedade, para que se rompesse essa questão dualidade entre igreja e Estado, mas Franca não aceita, diz que cada um veio ao mundo para uma coisa e ele não veio para ser político, não político partidário, né? Porque político, em outra expressão, com certeza ele é desde o início de sua trajetória religiosa. Então, Leonel Franca, ele não é comum que muitos intelectuais católicos e principalmente padres fossem, né, políticos ou filiassem-se a alguns partidos, existia, mas não tanto, mas Franca passa direto e ileso, né, quanto a essa questão. Então, ele é um líder religioso e, por isso, também torna-se assistente eclesiástico do Centro Dom Vital.
dos indicativos desse cargo, né, dessa função, se dá em virtude da sua relação muito próxima com o Jackson de Figueiredo, que ele torna-se uma espécie de orientador espiritual, aí, talvez informal, logo no início, de Jackson de Figueiredo, e depois um bom amigo, um amigo próximo de desabafos e de confissões, tanto por correspondência como não, e depois é confiado a ele o centro e as demais organizações desses grupos católicos que compõem a instituição. Então, pensando nesse fortalecimento dessa classe dirigente católica, são criadas algumas instituições, como a Ordem, o Centro, a Confederação Católica, e aí, em defesa dos religiosos, as elites intelectuais começam a se mobilizar em razão da Igreja Católica. Claro, seguindo a linha da Carta Pastoral de Dom Leme, nós destacamos aqui duas organizações que não são novas para nenhum de vocês, obviamente, elas são empreendidas pelo sergipano Jackson de Figueiredo, que foi um advogado, criou a revista Ordem em 1921. A Ordem, eles diziam, né, muito em suas correspondências, que a Ordem era um nome muito sugestivo, porque era esse o objetivo, colocar a ordem na sociedade, direcioná-la nos caminhos religiosos católicos, e foi um periódico responsável pela maior parte da divulgação das ações da Liga Católica em favor da religiosidade cristã católica. Bom, a ideia inicial do Jackson de Figueiredo, e com a interferência do Dom Leme, era pensar na criação de um partido político, de acordo com as correspondências que localizamos, e de vários pesquisadores, escritores da temática. Mas Dom Leme diz, não é esse o caminho, não é por aí, vamos primeiro por partes, e aí direciona que se pense em publicação bibliográfica e também em centros de convenções, reuniões, que vá primeiro organizando um pessoal, uma elite, que seja dirigente da sociedade, para que depois isso possa ser possível. Então, é travada uma luta dessa inteligência católica no sentido de legitimar aqueles princípios que são primeiro colocados na Carta Pastoral de Dom Leme e que depois vão sendo construídos e firmados ao longo da trajetória social desses intelectuais, social e política, claro. Os fundamentos da ordem eram bastante sólidos, eles seguiam os ditames católicos, religiosos, dentro dos dogmas da igreja, segue os projetos dos papas que estavam em exercício naquele momento, servem as discussões que são impulsionadas e recebem destaque da igreja naquele momento, como, por exemplo, o ensino religioso, a proibição do divórcio, a contrariedade ao aborto, a questão do comunismo, integralismo. Então, todas essas questões são colocadas em pauta para pensar o que precisa ser modificado na sociedade e qual que é o papel desses intelectuais nisso tudo. Então, foram responsáveis, essa elite intelectual, principalmente do Centro Dom Vital, são responsáveis por grandes retiros espirituais, encontros de líderes da Igreja Católica, constituição e divulgação da ação universitária católica, mobiliza-se estudantes, pensa-se na possibilidade de promover eventos e até de criar centros universitários especificamente para preparar os sujeitos para uma sociedade que seja de fato católica, assim como a organização de editoras e que tenham, claro, afinidade com a doutrina cristã. E aí,
A criação da ordem, nesse contexto todo, desperta um interesse muito grande do Franca, porque é um propósito de divulgar as ideias que estavam em ascensão naquele momento, com apoio incondicional de Dom M aos vitalistas, um termo cunhado e principalmente divulgado por Guilherme Arduini, que foi um pesquisador do grupo do Miceli, do Sérgio Miceli. É uma forma de denominar os integrantes do Centro Dom Vital, os vitalistas. Então, Leonel Franca se põe muito animado, uma revista que ela não é especificamente criada pela Igreja Católica, mas tem princípios católicos como o seu eixo estruturante. Então, isso faz com que seja mais lida, seja mais veiculada e receba mais atenção da sociedade. Então, aqui uma correspondência entre Jackson de Figueiredo e Leonel Franca, um recorte, né, claro, porque as cartas são muito longas, então eu tentei não poluir, mas foi impossível, não consigo, e não consegui aqui também. Então, Jackson escreve ao Franca, diz que fez uma viagem pelos sertões paulistas, coloca a data, diz que isso foi pensando na divulgação do empreendimento que estão colocando nesse momento, diz um pouco sobre a sua saúde, eles conversam sobre muitas coisas, tanto sobre questões familiares, psicológicas, problemas no próprio centro, discussões entre os subgrupos dos intelectuais dentro dessa organização, e diz ali, dá uma autorização ali, dá uma voz ao Leonel Franca. Fala que sabe que Franca ora por ele, que sabe que não será abandonado pelo amigo, e na sequência diz, pode escrever para a ordem o que bem lhe parecer. Ela está um pouco atrasada, mas vou ver se ponho em ordem, dando 3 números de uma vez só. Escreva o que lhe aparecer, já lhe disse. Mas se quiser organizar a serviço bibliográfico de que me fala, será excelente. Que Franca pede para fazer uma divulgação das suas obras, das suas primeiras obras, né? Primeiro sobre as questões da filosofia, depois sobre a reforma da civilização. Então, Franca começa nutrindo uma boa relação com o Centro Dom Vital, um laço familiar, praticamente, com Jackson de Figueiredo, um apoio pessoal e espiritual. Então, fica muito... Ele vai tateando, né, esse campo social, religioso e político, e trabalhando, para além de conselhos religiosos, também um apoio, para além de conselhos pessoais, amigáveis, também um apoio religioso, não só como amigo. A gente ressalta nessa pesquisa uma abertura dessa liberdade em que o Jackson de Figueiredo dava ao padre Leonel Franca. Escreve o que você quiser, vai ser publicado, eu vou divulgar. Então, ele pode dizer o que ele bem entender, no sentido, claro, dos princípios religiosos católicos, e isso dá uma notoriedade muito grande aos princípios que Dom M vem defendendo e que a Liga Católica vai divulgando na sociedade. Então, se a função da ordem era propagar a fé cristã católica, era por meio dessa persuasão literária que o padre Leonel Franca faria o seu trabalho, do qual ele não demonstrava nenhuma resistência. É um intelectual de gabinete rigoroso em seus horários e momentos de escrita, produção e divulgação das questões emergentes da Igreja Católica. Então, há um esforço da ordem para promover esse ideário religioso, tudo isso com base em pesquisadores como o Cândido Rodrigues, que nos fala, nos brinda aqui com suas contribuições no início desse ciclo de debates e de palestras, do centenário da ordem, assim como tantos outros que falaram aqui, inclusive meus colegas Bianca e Júnior, professor Oriomar, desculpa.
Então, fala-se sobre a doutrina, o posicionamento político da igreja, uma forma de incentivo à sociedade, pensando numa sociedade nova, que tenha representatividade, tanto dos mais altos, que é essa elite dirigente, quanto aos estratos mais baixos sociais. O Casale, ele divide os momentos da ordem em 3 momentos. Então, e é acatado por alguns pesquisadores. Então, o primeiro engloba os 8 primeiros anos da ordem. Essa revista funciona sob orientação exclusiva de Jackson de Figueiredo até a sua morte. É neste primeiro momento, que eu digo lá no início, esses primeiros 7 anos, que Leonel Franca tem produções, sei lá, não consigo colocar uma porcentagem, mas quase 100% das publicações tem um artigo, ou uma passagem, ou uma contribuição de Leonel Franca. Muito raro os momentos em que não aparecia, e é claro, todas bastante voltadas àquilo que está sob a defesa de Dom Leme, não só na carta pastoral, mas como seu discurso permeado pela sociedade carioca. No segundo momento, compreende um período em que está sob orientação de Alceu Amoroso Lima, do qual ouvimos um pouco recentemente, que vai aí de 1928 até 1934, que é quando se tem uma assembleia para constituinte. E, por último, de 34 a 41, que é a data de instalação e início dos cursos das faculdades católicas, depois a PUC. Então, o padre Leonel Franca, ele atua de forma tenaz, né, em todas as fases, um destaque muito enfoque nesse primeiro momento, mas ele não deixa de participar em nenhum outro. Tá? Então, por isso, ele é consagrado um líder religioso, um orientador espiritual de gerações, tem contato com os mais altos posicionamentos das lideranças católicas, tanto da ordem quanto do centro, que são questões, são instituições unificadas, mas não é uma coisa só, né? São coisas diferentes. Então, de ambos os líderes, ele tem muita proximidade. Ele organiza conferências pelo centro, com divulgações, e essas conferências que ele realiza depois sempre tornavam-se artigos ou capítulos de alguns de seus livros. Então, essas palestras, elas eram muito frutíferas, não só para aquele momento, mas depois para posteriores publicações. Ele, é claro, ressalta sempre a figura de Dom Leme, eleva muito como um diretor ali da igreja. Ele faz esse trabalho nas suas publicações, sempre fazendo com que se saia o posicionamento de Dom Leme, principalmente pensando que aí a sociedade daria mais credibilidade à Igreja Católica. Bom, tem aqui um excerto de um número referente aos objetivos do Centro Dom Vital, e eu destaco ali a parte dizendo que o Centro Dom Vital é uma sociedade que se propõe única e exclusivamente a ajudar o episcopado brasileiro na obra da recatolização da nossa intelectualidade. E aqui entra a atuação do Leonel Franca, né? Brinda-se a atuação do Leonel Franca aqui. É uma proposta que auxilie-se nessa organização. Né? A ação católica ela é contemplada nesse momento, e é aqui que Franca entra com toda a sua energia para um momento de recatolização da sociedade e dissolução desse Estado laico. Então, a participação do Franca fica muito exposta aos seus objetivos, né, nesse excerto. Aqui tem uma passagem de apoio de Dom Leme, que foram muitas, mas eu trago uma aqui, falando que a fundação do Centro Dom Vital foi um grande acontecimento, de alcance não só religioso, mas também social para o país todo. Pede a Nosso Senhor que abençoe os esforços do Dr. Jackson de Figueiredo, como o entusiasta dessa obra,
diz que aprova os seus estatutos, aprova a iniciativa, aprova o posicionamento do Jackson de Figueiredo, e é claro que indica a todos os católicos um envolvimento com essa causa, recomendando o Centro Dom Vital como uma instituição respeitada e seguida por todas as pessoas que se consideram católicas e que são atuantes. Bem, nos contatos frequentes entre o Jackson de Figueiredo e Leonel Franca, que são muitas cartas, eu coloco algumas aqui nessa apresentação, mas dá vontade de colocar todas, e aí a gente não superaria o nosso tempo limite. Mas aqui para mostrar que o Jackson de Figueiredo estava muito envolvido também com o governo, com o Estado. Ele coloca ali, ele faz uma comunicação, olha, saí no dia 10 em missão política, em 10 de fevereiro, em missão política no estado natal dele, que é Sergipe, em favor do presidente da República, Arthur Bernardes. Ele vai ali fazer uma comunicação em nome da paz, em nome da igreja, mas muito mais voltado para uma articulação política. Né? Por isso é ele que vai, não um católico, um padre. Ele vai fazer essa articulação e também porque é o estado natal dele, onde ele tem algumas relações, né? Então, isso auxiliaria muito em conquistas da igreja por parte dessa relação. E depois ele completa, né, na carta, dizendo que sobre uma das publicações do Padre Franca, a Igreja Reforma e a Civilização, que começa a ser publicada e divulgada nesse momento, ele vai dizendo que ele vai publicar nos órgãos que ele tiver influência, como, por exemplo, no jornal Comércio, vai perguntar se já teve nota das publicações do Franca, se não teve, vai pedir para que seja. Agradece ao bem que Franca faz ao país com as suas interlocuções de forma complexa, mas também leve, e fala que o centro tem oferecido exemplares, principalmente para pensar na divulgação desse pensamento, dessa organização, dessa estrutura católica. E aí diz que tudo que for necessário ele faz para contribuir com a divulgação de Leonel Franca. E é óbvio, da igreja. Então, esse livro, a sua produção como um polemista na sociedade brasileira começa a correr. Ele se identifica muito com os vitalistas e não só com Jackson de Figueiredo. Muito rapidamente ele começa a ter um elo, uma ligação muito forte com outros intelectuais, e é uma marca do Centro Dom Vital, da revista Ordem, mas principalmente da elite intelectual católica, divulgar as suas preocupações e os seus incentivos por parte da escrita. Essa preocupação social com a escrita é muito forte. E aí, o Arduini, que é um pesquisador também do Centro Dom Vital, né, que pesquisa sobre o centro, ele coloca que há uma presença muito forte, tanto de manuais didáticos, de histórico, biográfico, como de questões postas sobre a igreja. Também há um incentivo de outras partes de escrita, mas naquele momento há falando em arte, há um incentivo grande social para o romance, né? Publicações voltadas ao romance, literatura. Mas não teve nenhum representante desse grupo que investiu nessa forma de escrita como divulgação. Poderia ser um braço de investimento, mas não foi uma preocupação deste grupo. E aí, com a morte de Jackson de Figueiredo, em 1928, Alceu Moroso Lima assume o comando do centro. Com essa mudança da liderança, tem algumas alterações, né, como, por exemplo, um pouco do perfil do grupo, o caráter da revista, mas continua com princípios religiosos.
E aí coloca-se aqui, trago um excerto tanto de Dom Leme quanto do padre Leonel Franca sobre a atuação do Jackson de Figueiredo, uma mensagem póstuma, falando que ele era um grande intelectual, que ele nunca agiu por conveniência, oportunismo, que ele foi um ótimo intelectual brasileiro, que ele viveu a serviço de Jesus Cristo, que o seu desaparecimento, ele fará muita falta para a igreja brasileira, principalmente porque ele era uma das estrelas de mais puro fulgir nesse contexto, nas palavras de Leonel Franca. Em 1929, o centro conta com uma quantidade mais ou menos de 80 associados, há um investimento numa biblioteca que é empreendida pela viúva de Jackson de Figueiredo, com muitos assinantes anônimos, conseguem a manutenção da livraria católica, atingindo um número de 1.000 assinantes, mais ou menos, para colaborar com suas publicações. As atividades do centro continuam. A última sexta de todos os meses havia uma reunião decidida pelo Leonel Franca, acontecia geralmente no Colégio Santo Inácio, um colégio em que ele era diretor, e com o objetivo de aumentar a quantidade de envolvidos na missão católica e na organização do centro, impulsionando a filosofia que tinham até esse momento. Leonel Franca também tem uma relação muito próxima com o Alceu Amoroso Lima, que fica responsável pelo centro nesse momento. Alceu Amoroso Lima tinha extrema confiança de Dom Leme, e isso favorecia e fortalecia também essa amizade, não só institucional, mas também pessoal. No entanto, ele, pelos escritos, pelas correspondências, o Alceu Amoroso Lima não tinha essa devoção, quase uma devoção, que o Jackson de Figueiredo demonstrava pelo Leonel Franca. Tinha-se um respeito, tinha-se ali uma questão dos limites, mas ele era mais, ele direcionava mais, pontuava mais questões políticas. O Jackson de Figueiredo, o seu papel é muito mais de aceitar e auxiliar. O Alceu Amoroso Lima, ele é mais propositivo nesse sentido. Até porque penso que Jackson de Figueiredo tinha uma boa relação com Dom Leme, mas não era tão próximo quanto o Alceu. Mas, enfim, essa problematização não precisa ser feita aqui, não por mim, que não sou estudiosa de nenhum dos dois. Então, no final da década de 30, muitos jornalistas alcançam o prestígio de publicar pela José Olímpio. O Leonel Franca tem alguns livros publicados por essa editora. Ela era muito criticada porque costumava editar livros integralistas, com discursos bastante autoritários, como de Getúlio Vargas, por exemplo, mas a partida teve publicações tanto de Alceu Amoroso Lima quanto de Leonel Franca. Livros publicados no final de 30 e início de 40. Esses personagens, estes intelectuais, eles iam se adaptando de acordo com o movimento cultural, com a necessidade social, né? As leituras, os posicionamentos, a liberdade de expressão, ela ia sendo alterada, e esses sujeitos que estavam preocupados com uma camada, um extrato social pressionado, eles precisavam se adaptar às necessidades sociais daquele momento. Então, eram contrários à publicação pela Olímpio, mas nesse momento é o que tem que ser feito para ser lido, é o que faremos. Então, acho que esse é um traço bastante que marca muito as ações dessa intelectualidade. Então, nossa civilização, escrito por Alceu Amoroso Lima, só pode nascer da aliança íntima e harmoniosa de um espírito científico positivo a um espírito religioso positivo. Um resolvendo os nossos problemas materiais, o outro os nossos problemas de fundamentos do espírito. Por isso,
é que as obras como a do Leonel Franca, sendo um tributo admirável pela verdade em si, são ao mesmo tempo um esforço necessário de inteligência, bom senso e verdade nacional. Então, aqui, apoios de Alceu Amoroso Lima às publicações de Franca. Há um apoio que é muito importante do Alceu ao jesuíta, né? Antes, durante Jackson e depois, mas principalmente depois. Uma das realizações de Leonel Franca como a implantação, a necessidade primeira da organização da Pontifícia Universidade Católica, ela tem uma participação muito efetiva do Alceu Amoroso Lima, e isso torna-se um ponto relevante de forma gigantesca. Então, Leonel Franca ele não desempenhava apenas uma função de assistente eclesiástico do centro, ele não respondia apenas praticamente sob essa função, não apenas como conferencista dessas reuniões, ele respondia também por posicionamentos, cortejamentos, apresentações ao longo de várias publicações da ordem. Então, ele fazia parte desse extrato mais elevado, que dirigia, né, a instituição, mas também estava ali nesse extrato anterior, das pessoas que escrevem, que publicam, que realizam esse trabalho de persuasão, de convencimento. Então, eu coloco que a gente pode se arriscar a dizer que as suas publicações, elas poderiam ser até agências do próprio grupo, porque ele tinha voz, ele tinha reconhecimento da sociedade, dos católicos, da elite dirigente social. Então, a sua voz seria ouvida de alguma forma. Então, essa dominação religiosa católica na sociedade, ela não acontece por uma via única, né? Vejam que são muitos desdobramentos e uma rede de sociabilidade muito extensa, né, para conseguir mobilizar aí os interesses da Santa Sé. O governo varguista e a Igreja Católica entraram num acordo, né, fizeram um pacto informal de cooperação, e aí, nas palavras de Serbin, reunir apoio ao seu regime, Vargas cultivou boas relações com a Igreja Nacional. Esse foi um dos atos públicos protagonizado pelo presidente, em que um episódio, inclusive agora comemorando aí, né, a implantação, a inauguração da estátua do Cristo Redentor, Dom Leme aparece com outros bispos, né, nessa inauguração no Morro do Corcovado. Temos na nossa produção, na minha tese, algumas fotos, para prestigiar uma implantação do Estado. Então, é o Cristo, mas não era uma iniciativa propriamente dita apenas católica, mas é feito um acordo, uma cooperação para que fosse possível. Acho que vocês tiveram ou terão uma comunicação a esse respeito, talvez, eu acho, né? Pelo que eu entendi. Então, há um símbolo de que o catolicismo oficial entre Igreja e Estado estava reestabelecendo, ainda que de forma informal e meio distante, uma interação. E isso, é claro, auxilia muito na divulgação das ideias católicas deste momento e, é claro, nas publicações realizadas pela ordem. Então, nós entendemos que Leonel Franca foi um intelectual religioso, notadamente respeitado pela elite intelectual católica, e que, por meio da revista Ordem, consegue divulgar os princípios religiosos dessa recatolicização da sociedade, mas não como um instrumento, como se fosse uma missa, né, uma celebração, mas ele vai por uma via cultural, uma via social, que pode atingir também leigos, embora a revista acontecesse em razão da
Igreja Católica, em favor da Igreja Católica, não necessariamente essa seria a única preocupação. Então, é uma forma mais acessível de atingir outros personagens, outros grupos sociais e culturais que poderão concordar e colaborar com a ação católica que está em movimento neste período. Bem, tentando resumir um pouco essa participação, tem um artigo publicado sobre a participação do padre Leonel Franca no Centro Dom Vital, também depois teremos, penso que um dossiê, uma coletânea aí de produções sobre as nossas apresentações, né, Jefferson? Então, consigo colocar depois mais alguns dados, indicações de leituras, mas basicamente a minha contribuição hoje vai no sentido de apresentar o Leonel Franca como o primeiro assistente religioso no que diz respeito aos indicativos católicos para os grandes personagens do centro e da ordem, mas também como um grande envolvido nessa causa, juntamente não só com Jackson de Figueiredo, mas também com depois Alceu Amoroso Lima e os demais organizadores dessas instituições que estamos aqui debatendo há alguns dias. Fico à disposição para esclarecimentos e, por enquanto, agradeço novamente a possibilidade e oportunidade de participar desse momento. Bom, Natália, muito obrigado pela sua palestra, parabéns pela exposição. Né? Acredito que vai dar uma boa conversa agora, pela qualidade que a exposição foi feita. Eu queria começar pelo privilégio do mediador, né, o primeiro a perguntar, fazer um comentário. Me chamou a atenção a carta do Jackson, fala assim, escreva o que você quiser. Né? Você pode escrever o que você quiser, receita de bolo santo, a gente coloca. Né? E chama a atenção por quê? E isso me chama a atenção quando a gente junta isso com a recatolização. Recatolizar o Brasil. Por quê? Porque me pareceu que o Leonel ele assume a função de um guia, né? Eu não achei uma palavra melhor, e vou usar essa, porque eu não achei outra melhor. Você pode até sugerir, né? Um guru. Não é guru, acho palavra horrível, tá? Mas é o que vem na cabeça. Né? Um guru, um guia, um professor que vai liderar ou então fomentar, estimular esse processo de recatolização. Eu tive essa percepção. E eu queria perguntar o seguinte: realmente ele era uma espécie de um intelectual, ou então um grande nome da tal recatolização? Eu fiquei pensando no que seria essa recatolização, porque há vários momentos da história, né, onde o rei alguma coisa aparece, né, fazer grande de novo, colocar o Brasil como um lugar católico de novo, né, sempre aquela ideia de trazer de volta algo que foi bom. E esse trazer de volta ele sempre se estende ao longo dos séculos. Aí sempre vai ter uma fase do que está muito ruim, precisa melhorar, tem que refazer, tem que recatolizar, qualquer coisa. Né? E quando tem esse movimento de recatolizar, ou recristianizar, e qualquer coisa que você possa imaginar, aparece uma figura ou algumas figuras de líderes que lideram o processo ou são muito importantes para isso, conforme os grupos que pensam assim. Né? Então, eu queria que você comentasse isso, ver se a minha percepção, na sua opinião, tem uma certa sentido, né? Está no caminho correto, e se ele realmente era visto como uma figura de um líder, aquele que tem que ser ouvido para o processo de retransformar e refazer, reformar o Brasil como país católico, tem seu papel. Acho que se ficou confuso, eu posso refazer a pergunta, mas era isso que eu queria perguntar, Natália. Legal, Jefferson. Obrigada pela questão. Eu gostei do guru, eu fiquei pensando, bom, pode substituir guru, assistente eclesiástico, mas assistente é muito assistente, então penso que é muito algo secundário, talvez, não é quem direciona. Então, ele era um líder eclesiástico dentro do centro,
né? Ele traz ali os princípios católicos de forma notadamente fundamentais para o direcionamento da organização dessa instituição. Quando o Jackson escreve, coloca na carta, escreva o que você quiser, e aí isso é um excerto, mas eu poderia te mostrar muitos outros dizendo o que é para escrever. Olha, o que você quer que eu escreva? Eu vou ver se, vou sondar, eu coloquei ali um pedacinho, mas eu vou sondar se no país ou no comércio, nesses veículos da imprensa, que não são apenas católicos, já tiveram divulgação esse mês para colocarem também a sua publicação, a sua obra. Então, há aí uma coisa religiosa, mas também muito amistosa, muito amigável. Esse princípio chamado de recatolicização do Leonel Franca, ele é afinado completamente com a proposta da Carta Pastoral de Dom Leme, de 1916. Então, é o princípio, é a espinha dorsal, aquilo que encaminha os empreendimentos do Franca ali. E, principalmente, a preocupação do Leonel Franca, um jesuíta, é um ensino religioso, é moldar a sociedade católica pelo viés da educação. E aí, quando ele coloca, mentor fica bom, gostei. Jefferson, mentor é melhor que guru. Então... Na verdade, desculpa, quem deu a sugestão foi a Rosângela. Legal. Legal. Obrigada, Rosângela. Ajudou bastante. O mentor é bem melhor. Muito melhor mesmo. Então, Jefferson, esse princípio, há um investimento muito grande no Leonel Franca. Ele vai buscar ideias e inovações no Colégio Romano. Ele vai escrever sua tese de doutoramento, com a preocupação dos princípios e aspectos educativos do Brasil. E aí ele vai escrevendo para Dom Leme, olha, aqui, tanto que tem lá noções de química, noções de história e filosofia, ele diz, olha, aqui a química é ensinada de tal forma, vamos começar a trabalhar com laboratórios também, isso é muito importante. Então, vou demonstrando uma preocupação com o ensino, mas colocando a igreja na mobilização dessa movimentação, porque nós estamos falando de um período em que o Estado é, de forma dita e escrita, laico, embora haja essa relação interpessoal entre o governo Vargas e a igreja, nós estamos falando de um período da laicidade. E aí, num estudo que a gente faz, numa parte da minha tese, eu faço um estudo sobre a Constituição, e aí o ensino religioso entra, o ensino religioso sai, ele fica facultativo, depois ele é dispensado, e depois ele torna-se obrigatório, e tudo isso em razão dessa recatolicização, pela derrubada desse Estado laico, e pensando que a sociedade não pode se colocar em nenhuma outra posição que não a católica, que é a que estava até há 20 e poucos anos atrás. Então, é desse ponto que o Leonel Franca fala, é em razão deste posicionamento que ele faz a sua defesa. E principalmente por ser um jesuíta e se preocupar com a questão do direcionamento educativo, ele recebe um investimento muito grande da igreja na sua formação. É claro que ele tem aí uma forma de incentivo por ser sobrinho de um dos intelectuais muito destacados na nação, mas que tem ideias muito próximas a Dom Leme, em defesa daquilo que Dom Leme coloca na Carta Pastoral, e ele se posiciona completamente aberto e a favor de defender aquilo que está posto. Então, dessa forma, a gente até coloca que ele colocamos na nossa produção, eu entendo isso na minha tese, que ele se posiciona como um dos braços direitos do Dom Leme no que diz respeito a esse posicionamento religioso na sociedade. E é claro, muitos princípios são do Leonel Franca, mas ele é um porta-voz do Dom Leme, ele coloca-se à disposição para isso, ele tem autorização do Dom Leme para se posicionar, e é claro, ele faz isso com maestria.
não só como líder espiritual, em confissões, em batizados, em primeiras comunhões, mas também de forma amistosa, também amigável. Ele recebe lá no seminário em que ele mora muitos intelectuais que vão apenas para visitá-lo, ou levar uma sobremesa, ou pedir um aconselhamento, e tudo isso vai aparecendo depois em legislações, na Constituição Federal, na forma como o ensino religioso é implantado, na forma como o Conselho Nacional da Educação se coloca. Ele faz, veja, o padre Leonel Franca, ele faz parte da Comissão Nacional do Livro Didático, ele ajuda no Estado laico escolher quais são os livros que serão adquiridos, divulgados e adotados no Estado. Então, vejam que o seu destaque, ele se encaminha nesse sentido. Então, eu penso que é por aí, é por essa via que ele trabalha uma recatolicização, que é uma forma de tantos rés, né? O ré dele é o ré que vai de encontro com a carta pastoral e com esse princípio de derrubada da laicidade. Um dos, né? Acho que é isso, Jefferson. Obrigado, Natália. Eu vou passar a palavra agora para o Chiquito, que, pela ordem aí, quem levantou a mão primeiro, depois a Rosângela. Por favor, Chiquito, fica à vontade. O microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Boa noite. Queria cumprimentar a Natália por a qualidade da sua exposição e fazer 3 rápidos comentários, bem rápidos. Uma delas é o seguinte: achei muito interessante esse negócio de você dizer, que você observar que a recatolização trabalhou os intelectuais. Isso, hoje em dia, não sei nem como é que se faria, mas é muito curioso esse aspecto. Sobre o negócio das editoras que você falou, que só o Zé Olímpio é que editava os autores católicos, que eu quero lembrar você, não sei se você sabe, talvez não saiba, que o Alceu Moroso Lima conseguiu a fundação, conseguiu com uma família muito rica aí do Rio de Janeiro, Paula Machado, donos do Porto de Santos, na época, a fundação da Agir, essa editora que depois cresceu muito e tal, foi iniciativa dele. E terceira coisa é o seguinte: eu recebi da filha do Tristão, da abadesa, 20 e tantas cartas do padre Leonel Franca, que talvez sejam inéditas. Então, se você tiver interesse em ver isto, eu teria muito prazer em te mandar. Como é seu e-mail, Natália? Nossa, que legal. Chiquito, muito obrigada pela sua fala aí, pela sua problematização e principalmente pela oferta. O olho chega a brilhar, assim. Muito obrigada, claro que eu quero. E sabe, Chiquito, não sei se o professor Oriomar tem conhecimento, que eu divulguei com ele. Nós temos um volume uma união, assim, a gente tentou juntar tudo, digitalizado, as cartas recebidas do Alceu Moroso Lima para o Franca. Talvez a gente consiga a interlocução. Umas 20, 30 cartas que vieram do... Mas caligrafia ou datilografado? Caligrafia, uma tristeza, mas a gente faz o que pode. Nossa, na frente do computador, só foi aumentando o grau da minha miopia, mas não faz problema nenhum, não tem problema. A gente melhora o óculos, mas o importante é tentar entender a fonte. Mas ainda bem que a letra do Leonel Franca é boa, né? É boa, ela é bem pedagógica, bem didática, mas não sempre. Qual é seu e-mail, Natália? Eu vou colocar aqui no chat, que daí eu acho que fica mais fácil para copiar. Nossa, eu agradeço muito. Nosso centro agradece, o GFED fica muito feliz e eu ainda mais. Vou gostar muito mesmo. Então, Chiquito, sobre isso que eu coloco, talvez eu não tenha me expressado bem, que não é só José Olímpio que faz a publicação, mas é que havia uma crítica muito grande pelas publicações da José Olímpio, pela natureza das obras divulgadas por ela, principalmente uma crítica feita por Alceu Moroso Lima, Leonel Franca e demais
intelectuais do mesmo grupo, mas depois, em razão porque publicava muitas obras integralistas, de Vargas, etc., mas depois eles entendem que é necessário utilizá-la como via de comunicação, e tudo bem, né? Vamos derrubar o paradigma, tira o estigma e vamos fazer o que tem que ser feito. Então, eu penso que isso, sem orgulhos, isso é muito interessante, é um mecanismo, um instrumento de utilização do grupo muito importante, fundamental, até para conseguir ser ouvido em espaços mais amplos, não só aos católicos. Tem que se falar para quem também não está por dentro do grupo. Então, acho que foi por aí. A ideia foi pensar esse movimento, como que há uma crítica e depois uma aceitação que é necessidade, e tudo bem. Acho que isso é muito interessante. Nós vivemos aí um período de intolerância tão grande. É claro que eles tinham as suas intolerâncias, mas tinham mais preocupação com a causa. Então, se a causa fosse ganha, tudo bem publicar pela José Olímpio ou fazer o que tem que ser feito. Acho que é isso. Obrigada, Chiquito. Você vai mandar, então, o e-mail, né? Já coloquei aqui. Ainda não apareceu aqui. Natália, _. Eu posso mudar pelo WhatsApp. Natália. Também posso mandar pelo WhatsApp, Chiquito. Lá, pronto. O Jefferson vai mandar. Perfeito. Deixa eu terminar de anotar, porque esse negócio de comunicação, um detalhe, rompe tudo. Eu levei 15 minutos tentando entrar nessa palestra hoje. Natália, _ o quê? Oliveira. @UFMS. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, UFMS.br. Tá. Que bom que você conseguiu entrar, então, Chiquito. Demorou e conseguiu, e vai mandar as cartas para nós. Eu estava com o telefone errado do Jefferson, tudo isso. Então, ótimo. De qualquer forma, muito obrigada. Também mandei para o WhatsApp seu já, né? Para ter duas fontes de consulta. Tá? Muito obrigado. Nada. E agradeço. Eu confesso que eu não estou participando, não é meu tema de pesquisa, mas eu fiquei empolgado com essa parceria de vocês aí para estudar a carta do Alceu. Eu fico empolgado e de grande torcida. Espero que dê muito resultado essa troca. A gente tem uma informação, a gente que está trabalhando nesse assunto, costuma atribuir ao Jackson a conversão do Tristão. Mas não, foi só o pontapé inicial, digamos. Mas quem realmente fez foi o Leonel Franca, né? Jackson deu o primeiro empurrão. Seu vídeo entendido no assunto. Ele deu o primeiro empurrão, né? Isso mesmo. Bom, eu passo a palavra agora, né, para Rosângela, por favor. Primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito a exposição da Natália, e me parece que o termo recatolização, né, da elite intelectual parece que chamou a atenção de todo mundo. E eu gostaria de estar tentando fazer um paralelo desse período, né, com o que a gente está vivendo hoje, e talvez a gente precise realmente fazer novamente um movimento de recatolização da elite cultural e política brasileira, né, para ver se o Brasil volta nos trilhos, porque está perigoso esse momento mais uma vez. E eu gostaria também de tentar entender um pouco esse movimento, quando se fala em recatolização, porque a Bianca, semana passada, falava do Backhouse, né, que se converteu. O Jackson de Figueiredo também se converteu ao catolicismo, e agora o Chiquito fala da questão do Alceu de Amoroso Lima, né? Então, parece que de um movimento que é individual vai passando para uma questão cultural, né, muito ampla. Eu acho isso interessante da gente pensar. E que momento é esse em relação à mulher, né? Porque a gente está falando de expoentes, tanto no âmbito cultural quanto religioso, mas parece que o lugar da mulher não ficou muito claro. Tem de alguma maneira, alguém com uma expressão maior nesse período, se você tiver conhecimento?
Rosângela, obrigada pela sua questão. De fato, o ponto da recatolização chama atenção, não por acaso, mas de qual nós estamos falando, como diz o Jefferson, de qual rei estamos dizendo. E então é muito interessante olhar desse ponto em que, neste momento, o princípio dessa recatolicização é pela via da conversão educativa, de instrução e afinado com a carta pastoral. Você colocou, não entendi muito bem o papel feminino. Não entendeu muito bem, porque quase não tem mesmo. Eu só não digo não tem, porque é muito arriscado afirmar essas coisas assim, né, tão bruscamente. Mas há destaques muito pequenos. Nós conhecemos pesquisadores que colocam aí o papel da mulher. É claro que tem católicas, madres, né, que divulgam obras, conhecimentos e tal, mas nesse momento, nessa intelectualidade que nós estamos falando em torno de Leonel Franca, eu não tenho um destaque para te dizer, olha, essa pessoa foi fundamental. Tem várias trocas do padre Leonel Franca enquanto orientador espiritual de algumas freiras e irmãs da congregação mariana, por exemplo, né, do Rio, em que ele ursulinas, como se diz, Ariomar? Vou pesquisar aqui para depois não dizer, talvez você se recorde, que tinha uma faculdade, inclusive, delas, bem próxima da Faculdades Católicas, não vou me lembrar agora. Aqui no Rio são ursulinas mesmo. É Ursulina? Então, é a Universidade de Santa Úrsula aqui. Isso, perfeito. Então, ele tem um contato muito grande com as integrantes dessa ordem e há um diálogo muito que dá muitos frutos e que dá muitas ideias a ele, mas depois não é atribuído a esta ordem, a estas irmãs. Então, Rosângela, no que diz respeito aos contatos que o Leonel Franca realiza, nas articulações que ele faz, eu não tive conhecimento de atribuições que ele dá a alguma intelectual mulher a respeito de suas ideias, a respeito das divulgações de suas obras. Há algumas correspondências, assim, dando indicações sobre a necessidade de pensar em instrução. Tem uma liga feminina que ele auxilia na sua formação, uma pastoral da juventude feminina. Ele faz esse apoio, coloca algum destaque sobre essas mulheres, mas nenhuma como uma intelectual que vá ser da classe dirigente. Até porque nós estamos no período de 1920, né, bastante ainda voltado para os ideais machistas e de exclusão da mulher. Pelo contrário, há até um incentivo de que as mulheres ocupem o seu papel de acordo com normas bastante retrógradas da igreja, que hoje, né, já temos aí uma releitura, uma superação desses pontos, mas que principalmente quando vai se discutir o divórcio, quando vai se discutir a submissão da mulher ao homem, há defesas bastante condizentes àquele período, né? E nós estamos falando de 1920, que estão afinados aos princípios católicos, mas que não incentivam e não impulsionam mulheres a se posicionarem nessa conjuntura. E aí estou dizendo nessa conjuntura porque estou dizendo em volta de Leonel Franca, aquilo que está orbitando ali em torno dele. Mas é claro que temos participação de mulheres, já temos aí movimentos feministas e tudo mais, mas que não são ouvidos pela igreja e muito menos pelos centros e instituições que são dirigidos por esses intelectuais. É claro que em outros espaços essas mulheres religiosas têm destaque, sim, mas neste, não. Do Leonel Franca, não. Obrigada.
Eu estou só levantando essa questão porque isso é interessantíssimo. Contemporâneo e é concomitante à Semana de Arte Moderna, né, de 22, e que a mulher tem um papel muito significativo, né, na questão cultural. Sim. Então, a gente vai vendo, e eu estou fazendo isso porque é uma coisa que eu tenho acompanhado, esse lugar da mulher e o quanto que a Igreja Católica vai tentando manter ela num lugar de exclusão, né? Um silenciamento do posicionamento Exato. Feminino. Né? Não... Mas muito obrigada pelas suas respostas. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu queria pegar carona nisso, né, para divulgar uma palestra que vai ter sobre a Lúcia Miguel Pereira, né? Existia na Ordem uma sessão chamada Crônicas Femininas. Essa sessão de Crônicas Femininas é de 1930, 31, se não me engano. É bem assim, no começo da Ordem, né? Acho que essa questão pode ter até retomada, se não me engano. Essa palestra especificamente é no dia 29 de outubro, com a professora Juliana Santos, né? A Lúcia Miguel Pereira foi uma escritora, acho que, se não me engano, foi ensaísta, crítica literária, e ela tem uma sessão chamada Crônicas Femininas na Ordem, um pouco depois, quando o Alceu assume, né? Então, acho que pode ser repensado nisso, caso alguém também queira um comentário sobre, mas é interessante. Tem a Cecília Meirelles também, eu não sei exatamente qual é a idade, em que época, de que ela é, mas é uma católica ativa, então. Cecília Meirelles. Eu acho que tem uns estudos de caso bem interessantes a gente for catar para iluminar mais essa parte, né? A Lúcia Miguel Pereira, para mim, foi uma grande surpresa quando vi uma sessão na Ordem, em 1930, chamada Crônicas Femininas. Eu pesquisei na internet quem poderia falar com a gente, achei, né, a Juliana Santos, que ela geralmente está nas palestras, hoje ela não está aqui presente, infelizmente. Bom, enfim, passa a palavra agora por Ilmar, por favor. Olá. Também já queria começar a agradecer ao Chiquito pelo livro que eu recebi. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, inclusive, no início. Estou despachando o meu livro aqui também como um presente para você, tá? Vamos sempre trocando aí as nossas fontes e as nossas produções também. Obrigado mesmo. Né? E só que me ocorreu agora, inclusive, né, com a digitalização que já está sendo anunciada, né, de 21 a 28, você daria um trabalho bem interessante, rastrear, né, mesmo a partir rapidamente dos sumários, se temos aí nessa primeira etapa, digamos assim, ali na etapa do Jackson Figueiredo, figuras femininas publicando na Ordem, né? Então a crônica é da década de 30, mas será que já que há um marco ali, né, na troca de comando por força do fim da vida do Jackson Figueiredo, será que muda alguma coisa ali, né? E a minha impressão é que mais do que não é mais uma impressão, assim, porque eu não me dediquei pormenorizadamente, mas acho que o conceito de intelectuais mediadoras, né, tem um livro da Patrícia Hansen e da Gomes, o segundo o nome, mas o nome eu não me recordo, em que elas destacam essas posições intelectuais que fazem uma espécie de decodificação na ponta final, digamos assim, para públicos não especializados, e nesses termos, inclusive, o professorado. Então, na ampla rede de escolas, na direção, nós vamos ter bastante figuras femininas, assim, espalhadas. Então, se nós não encontrarmos ali, certamente vai ficar bastante claro na exposição da professora, que será datas mais adiante, não encontrarmos essa presença. Eu quero crer que, assim, nessa categoria de intelectuais mediadores, né, que não são exatamente diretoras intelectuais, né, que dão uma tendência, nós encontraremos muitas figuras femininas cujo um estudo pode nos surpreender bastante, especialmente nas obras, né, de como conseguiu mobilizar pessoas, e possivelmente daí na década de 30
devem gravitar ao redor ali na ação católica especializada, né, na ação católica feminina. Aí com certeza é possível, embora eu não saiba aqui, mas certamente indo atrás dessas informações vai ser possível encontrar essas figuras. Bianca, acho que a segunda esposa do Backhäuser, ela militava bastante na educação. É isso ou estou equivocado? Sim, também eu lembrei da Alcina. Alcina, né? Ela trabalhava lado a lado com ele, tinha cargos também, não é isso? Tinha sim. Ela estava à frente da cruzada pela Escola Nova, todo aquele movimento. É um nome importante aí, né? Obrigada, Oriomar, pela contribuição, por nos guiar nessa possível busca, mas você viu, né, Rosângela, resumindo e voltando, para a gente encontrar a participação feminina, a gente tem que procurar, porque ela não se destaca e ela não aparece, tem que procurar, tem que tentar ver onde estava, talvez alguém fez, com certeza alguém participou, mas a gente não tem mesmo, assim, pelo menos não na nossa visão, um destaque, assim como nós temos desses trâmites, dessas trocas de correspondência, desses fundamentos, né, mas gostei muito da ideia do Oriomar de pensar e realizar essa pesquisa, já que, né, você suscita essa problematização aqui, e de fato faz muito sentido. Até agradeço, inclusive, pelo incômodo, porque passa agora a compor um dos meus. Obrigadão. Eu que agradeço, e a gente vai descobrindo as burcas sociais, né? Que vai existindo, e as mulheres sempre escondidas, né? Camufladas. Isso mesmo. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário ou pergunta a fazer? Não? 8 horas, está na hora de jantar, né? Tem gente esperando. Da janta. Tchau. Obrigado. Bom, gente, eu que agradeço, Chiquito, pela participação. Obrigado. Bom, gente, aproveitando a deixa, né, se não tem mais nenhum comentário a fazer, eu gostaria de novamente agradecer a Natália. Muito obrigado pela exposição, né, e pela essa nossa conversa, discussão no final, né, que foi uma das melhores partes do evento, esse contato. Né? Então é isso, agradeço muito, muito boa noite. Na semana que vem nós teremos a professora Cristiane Jales, com a palestra História Cruzadas, o Convertido Militante, Gustavo Corsão, Revista Ordem, né? O outro nome de peso do Centro Vital, Gustavo Corsão. Então, espero vê-lo na próxima sexta. É isso, gente. Um abraço a todos aí. Abraço a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Até a Boa noite, próxima. gente.